Olha só, ao longo da programação aqui da NDTV, você já deve ter visto alguns pedidos de ajuda para crianças com AME. Essa é a doença de atrofia muscular espinhal, que afeta o desenvolvimento motor, o sistema respiratório e acaba ocasionando outras dificuldades na vida das crianças. E para a gente entender um pouco mais o que leva uma criança a nascer com a doença, recebemos hoje a neuropediatra Kátia. Doutora Kátia, é um prazer ter você aqui no Ver Mais e já nos explique o que é a AME. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Falando sobre essa doença que tem ficado cada vez mais conhecida, né? Por conta das campanhas, como você mesma falou, aqui em Chapecó temos alguns casos, né? E hoje já se tem tratamento para essa doença, é o que tem sido falado bastante, né, nas mídias. Então, a AME, como você mesma falou, a sigla significa atrofia muscular espinhal, né? É uma doença genética, ou seja, é uma doença que a pessoa já nasce com essa doença, né? E essa doença, ela provoca o quê? Ela provoca a morte dos neurônios da medula, aqueles que levam o impulso elétrico do cérebro até os músculos, né? Então, com a perda desses neurônios, conforme esses neurônios vão morrendo progressivamente, a pessoa vai perdendo a força, vai perdendo os movimentos primeiro dos membros, né? No caso, o bebê, depois ele começa a ter dificuldade para se alimentar, né? E até que às vezes chega a afetar a musculatura respiratória e a criança começa a ter dificuldade para respirar. E quais são esses primeiros sintomas? Tem como, a gente estava agora há pouco falando de gestantes, amamentação, tem como descobrir isso em exames? Tem como precaver essa doença? O diagnóstico da AME, hoje existe a possibilidade de fazer o diagnóstico por análise molecular do DNA, então é um diagnóstico genético, né? Esse diagnóstico é feito através de coleta de sangue ou até da mucosa oral e se manda para um laboratório especializado e o resultado leva alguns dias, algumas semanas para vir o resultado onde confirma a doença. Clinicamente, a criança, geralmente eu estou falando criança porque é uma doença que afeta principalmente as crianças, os bebês, né? Então, os primeiros sintomas no bebê seriam essa fraqueza muscular com uma perda de força generalizada e uma hipotonia muscular, que a gente chama, aquela musculatura mais flácida, né? A criança vai perdendo mesmo os movimentos dos membros primeiro, né? E a partir de quantos meses os pais conseguem começar a perceber? Porque no primeiro, segundo, principalmente o bebê fica mais deitado, tu acaba não movimentando tanto ele. Então, depende de qual é o tipo da AME. Existem 5 tipos, né? A AME existem 5 tipos, na verdade o tipo 0, 1, 2, 3 e 4, sendo que o tipo 0 seria aquele que já começa dentro da barriga, então a maioria dos casos já nem sobrevive ao nascimento. Mas o tipo 1 é o tipo mais comum da doença, em torno de 60% dos casos, e é o tipo mais grave. Então, o tipo 1 é o que começa com sintomas mais precoces, ou seja, antes dos 6 meses de vida. O que se observa é que aquela criança que por volta dos 3, 4 meses deveria estar firmando a cabeça, depois perto dos 5, 6 meses começa a sentar e rolar. Então essa criança ela já começa tendo um atraso ali por volta dos 3, 4 meses já pode se observar. Às vezes ela não consegue nem firmar a cabeça, ou às vezes ela começou a firmar a cabeça, mas na hora de começar a ter que ficar mais sentada, mais firmezinho e rolar, ela já não apresenta essa evolução, né? E aí o pai e a mãe devem procurar logo um especialista. Geralmente na própria consulta com o pediatra, se a criança está sendo acompanhada com o pediatra de rotina, ele vai perceber os atrasos nos marcos do desenvolvimento, né? Tem outros sintomas, outros sinais também, mas aí já são mais específicos, mais difíceis de ver, por exemplo, ausência de reflexos profundos, aquele exame, aquele que é pesquisado com o martelinho, né, do neurologista. Então, algumas questões de exame físico, seria mais o pediatra ou o neuropediatra que vão perceber. O que a família vai perceber mais é a diminuição, talvez, da movimentação espontânea, e uma fraqueza, tipo, você perguntou do bebê como é que se percebe isso, né, porque o bebê fica mais deitado e tudo. Mas a gente observa o bebê que ele é ativo, mesmo pequenininho, ele tem aquela musculatura mais contraída, aquela movimentação mais ativa, fica batendo as pernas, chutando, pegando os cabelos, puxando o cabelo, agarrando, né? Então, o bebê com AME, ele já não tem essa movimentação. A gente diz que, por exemplo, o bebê com AME deitado, ele tem aquela perninha de sapo, que a gente diz, né? Dobrada e caída.
Então, já é possível observar. Perceber isso desde cedo. Sim. E a gente já mostrou muitas campanhas aqui na NDTV, a gente já falou muito sobre esse assunto, porque o remédio ele custa milhões, é um remédio muito caro, e desde 2019 o SUS começou a oferecer alguns. Quais são os medicamentos, quais tipos que a gente consegue tratar agora aqui no Brasil? Então, a AME, hoje no Brasil, tem 3 tipos de remédio autorizados no Brasil, né? E hoje os 3 tipos já estão incorporados no SUS. 2 deles, então, o primeiro foi em 2019, em 2021 acho que foi incorporado o segundo, e o ano passado foi incorporado o terceiro remédio, que é esse que custa, em média, uns 6, 7 milhões de reais. Porém, esse último eu acho que ainda não está chegando direto, não está sendo oferecido ainda no paciente, mas os 3 já estão incorporados no sistema do SUS, né? E aí os pais que ainda não conseguiram estão nessa luta de buscar o medicamento, porque tem uma faixa etária para dar o medicamento para as crianças, até os 2 anos mais ou menos? Porque como a AME é uma doença genética e ela é progressiva, na verdade não existe uma cura para a doença, né? Esses tratamentos que existem, a gente chama de, são tratamentos para modificação da progressão da doença, né? Então, eles conseguem barrar a progressão da doença, conseguem controlar a doença, porém, como os neurônios eles vão morrendo e não se regeneram, dependendo da idade ou da fase da doença que é administrado o tratamento, ele vai conseguir ter um resultado de uma melhora ou não tão significativa assim, né? Quando a doença já está muito avançada, essa melhora não vai ser tão significativa. Então, a recomendação sempre é que o tratamento inicie o mais precoce possível, né? O ideal seria que logo ao nascimento. Mas aí, para isso, precisaria se fazer o diagnóstico precoce, né? Então, hoje, como é que funciona? No que é feito o diagnóstico, o paciente já deve procurar o encaminhamento para o tratamento, né? Esse encaminhamento pode ser feito aqui por Chapecó mesmo, por via, se é o médico, o pediatra ou o neuropediatra que está avaliando a criança, ele já encaminha aquele protocolo do SUS para o estado, para já receber a medicação, né? Se é uma criança, por exemplo, o médico avaliou no posto, não tem certeza do diagnóstico, quer encaminhar para o especialista, ele pode fazer aquele encaminhamento para o centro de referência do estado, que aí ele vai cair com uma consulta com o neuropediatra já de referência do estado, que é lá em Florianópolis, né? E aí, através dessa consulta, já vai ser direcionado e encaminhado para iniciar o tratamento, desde que já tenha o diagnóstico, né? Por isso é importante os pais, as mamães estarem aí sempre atentos também aos sinais das crianças. Doutora, muito obrigada por ter vindo aí nos ajudar com esse assunto. Prazer foi meu. Obrigada.